Pessoal, agora que a gente já sabe, né, como definir proximidades entre pontos, né, no espaço n-dimensional, né, descrito por m-dimensional, né, descrito por m atributos, agora que a gente já sabe questões relacionadas a pré-processamento, né, que às vezes eu vou ter que padronizar esses valores, de forma que um não interfira a mais na conta que o outro, tá? É, a gente vai começar agora de fato a ver os algoritmos então de agrupamento, tá? Nós vamos começar pelos algoritmos de agrupamento particionais e completos, tá? Todos os algoritmos que a gente vê, a gente vai considerar que eles são completos, tá? Então não vou todo momento especificar que eles são completos, mas todos serão, tá? Então a gente vai começar pelos particionais, tá? A gente vai assumir que a gente tem um conjunto de dados aqui descrito por vetores, tá? Cada vetor para um exemplo, objeto ou instância do meu conjunto de dados, tá? Vetores de características, como a gente viu anteriormente. E a gente viu que os agrupamentos particionais, eles irão criar um conjunto de partições, tá? Normalmente esse número de partições é definido pelo parâmetro K, tá? Que seria o número de grupos do meu agrupamento. E de tal forma que se eu fizer todas as uniões de todos os grupos do meu agrupamento, eu terei de volta o meu conjunto de dados original que caracteriza o agrupamento completo, tá? Além disso, a gente já viu anteriormente, né, que é inviável a gente ficar tentando na força bruta, ficar permutando objetos entre os grupos ou tentar todas as permutações, de alguma forma avaliar a qualidade do grupo, porque isso dá uma combinação, né, análise combinatorial meio grande, tá? Então, para isso a gente vai ter técnicas um pouco mais espertas para fazer isso daí, tá? Para quem já viu IA, tá? A gente vai utilizar um conceito de hill climb, né? Qual que é o conceito de hill climb? Eu gero uma solução aleatória inicial e a cada passo, tá, do meu algoritmo eu tento melhorar essa solução, tá? Então, isso vai ser a nossa ideia de algoritmo, então eu não vou ter que ficar testando todas as combinações possíveis. A partir de uma, movo para outra, movo para outra, movo para outra. A partir do momento que eu ver que eu não consigo mais melhorar, eu paro meu algoritmo, tá? Então nós vamos começar com o algoritmo K-means, tá? O K-means, tá? Vou falar tudo em inglês, ou o algoritmo das K-médias, tá? O K-means a gente vai ter o parâmetro K, né, que vai ser o número de grupos, como eu já falei, e esse means, tá, vem de média, como eu já falei também, e a média significa que a gente vai ter um vetor médio e ou vetores médios, tá? E o nosso processo de agrupamento vai ser baseado nesses vetores médios, que são vetores que irão representar grupos, tá? Ou seja, vetores que vão pegar a média dos pontos do grupo e vão ser os vetores médios desses grupos, tá? A gente vai criar o nosso processo de agrupamento com base nisso, tá? E todo o nosso caminhos, né? Cada iteração do caminho, a gente vai ver que ele vai acabar minimizando, tá, uma função objetivo, caso a gente esteja trabalhando com distância, que é a SEC, que é a soma dos erros quadráticos, tá? Na qual a gente vai pegar cada exemplo de cada grupo, tá? E a gente vai calcular a diferença de um exemplo para o centroide, para o vetor médio, que é chamado de centroide, de cada um dos grupos, tá? E a ideia é que a cada passo isso daqui diminua, ou seja, a cada passo do algoritmo K-means, cada ponto de um grupo ele vai ficando mais, o centroide, né, de cada grupo vai ficando mais próximo dos pontos dos grupos, fazendo com que os grupos fiquem mais coesos possíveis, o que significa, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Rapaz! Deixa eu estar mais perto. Se eu soubesse, eu tinha dado um pulo maior. Vamos pegar aqui. Copiar este carinha. Eu vou jogar para cá, para o Jamboard. Tá. E aí vamos pensar o seguinte, ó. Eu posso ter um grupo, por exemplo, ó, que seria... vamos pensar que eu tenha 3 grupos, tá? Eu posso ter... Opa! Eu posso ter um grupo
assim. E eu posso ter um grupo aqui e um grupo aqui, certo? Falar, esses são 3 grupos que eu tenho. Mas perceba que se a gente calcular o vetor médio desse cara aqui, de todos os pontos desse grupo, vai dar algo mais ou menos aqui, certo? Se eu calcular o vetor médio desses pontos aqui, dá algo mais ou menos aqui. E desse cara, algo mais ou menos aqui. Dá pra trocar cor nessa barra? Olha, rapaz! Aí sempre fomos surpreendidos, hein? Então, aqui. Aqui. E aqui, certo? Só que perceba que se a gente for calcular aquela medida, né? Da distância de cada ponto desse grupo para o seu centroide, nesse grupão aqui, ó, os pontos estão bem distantes dos seus respectivos grupos, certo? Aqui tudo bem, tá perto, até que tá perto aqui, mas aqui tá muito grande. Agora vamos pegar a outra imagem. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Não vou conseguir selecionar tudo, né? Eu devia ter pensado isso antes de desenhar. Tá, eu vou deixar essa imagem aqui. Tentar encaixar a outra do lado. Vou pegar essa outra imagem aqui. Vou tentar expandi-la. Acho que vai dar quase para deixar do mesmo tamanho. Tá? E agora perceba que com esta configuração aqui de grupos, deixa eu trocar a corzinha, voltar para cá, tá? Em que a gente tem este grupo de pontos aqui, mais ou menos, né? E esse grupo de pontos. Nossa Senhora! Não está perfeito, mas... E esse grupo de pontos aqui, né? Se a gente pegar os centroides, é mais ou menos aqui, aqui e aqui, né? O total das diferenças, né, quadráticas da distância de cada ponto para os centros dos grupos, nesse cara aqui vai ser menor do que nesse cara aqui, tá? Muito em função desse grupão de pontos aqui, que aqui eu gerei um grupo, tá? De forma que eu tenho vários pontos aqui que estão distantes do representante do grupo, tá? Aqui eu tenho ainda grupos um pouco dispersos, mas no geral, esses pontos aqui, eles estão mais perto dos seus representantes de grupos, que são os vetores médios, tá? Do que esse cara aqui, tá? Então a ideia, tá, é que se eu tenho uma situação aqui de agrupamento, será que eu não consigo, tá, de certa forma melhorar essa situação num próximo passo, tá? Não precisa chegar aqui de cara. Será que eu já não consigo melhorar de forma que os pontos fiquem mais perto dos centroides dos grupos? É isso que o Caminhos vai fazer, tá? Qual que é o procedimento básico do Caminhos, tá? Vou voltar lá. Eu coloco o negócio aqui no uso, né? Pronto. Tá? A ideia vai ser o seguinte, ó. Eu vou inicializar aleatoriamente K objetos do meu espaço, que seriam os centroides dos grupos, mas ainda não tem um grupo, então não tem como pegar o vetor médio desses grupos, certo? Então, inicializei aleatoriamente. Aqui, como eu tenho 2 atributos, né, eu vou chutar aleatoriamente 2 valores de atributos para cada, ok? Bom, dado isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada ponto do conjunto de dados e vai calcular a distância para cada um dos centroides, tá? Então,
nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu peguei esse ponto aqui, certo? Eu calculei a distância para esse centroide, calculei a distância para esse centroide e calculei a distância para esse centroide. Qual centroide está mais próximo? Ó, está mais próximo o centroide verde aqui, verde claro, né? Porque eu tenho um verde musgo aqui. Está mais próximo do centroide verde claro, tá? Então eu vou atribuir, falar, opa, esse carinha aqui pertence ao grupo 1, tá? Que o verde claro aqui é grupo 1, tá? Mesma coisa, ó, esse cara aqui está mais perto desse ou desse. Está mais perto desse daqui. Então, bom, esse cara aqui vai pertencer ao grupo 1 por enquanto, tá? Esse cara aqui está mais perto desse ou desse. Está mais perto desse, então ele vai pertencer ao grupo 2, tá? Mesma coisa, esse cara. E essa galerinha aqui está mais perto do grupo centroide do grupo 3 do que dos demais grupos. Então, vou colorir todo mundo e falar, ó, esses caras aqui pertencem ao grupo 3, ok? Certo? Aí eu vou pegar esse carinha aqui, vou calcular qual que é a nova média dele, certo? Vou pegar todos os pontos, vou tirar a média dos vetores, que é basicamente, ó, pego os vetorzinhos, né? Vou somando os vetores e no final divido cada valor de cada posição do vetor pelo total de pontos. Aí eu calculo o vetor médio, tá? E aí eu vou, dado que eu calculei o novo vetor médio, né? Eu vou atualizar os vetores médios, né? Então atualizei, tudo bonitinho. Aqui é o novo vetor médio, esse carinha aqui é o novo vetor médio, esse carinha aqui é o novo vetor médio. Só que a hora que eu movo os vetores médios, perceba que podem ocorrer algumas situações. Tá? Aqui faltou mover um pouquinho mais, tá, gente? Esse casinho aqui, vocês consideram que ele parou aqui, tá? E aí, a hora que eu movi os vetores médios, né? Percebam que esse pontinho aqui, que a priori, tá? Anteriormente ele estava mais próximo desse vetor médio aqui, tá? Agora ele está mais próximo desse cara aqui, tá? Esse carinha aqui, que a priori estava mais perto desse, porque o centroide anterior estava aqui embaixo, agora ele está mais próximo desse centroide aqui. Então perceba que num novo momento, ó, eu tenho uma nova atribuição de pontos a grupos diferentes. Tá? Então esse cara foi para cá, esse foi para cá e assim por diante. Tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou de novo, né, calcular o centroide desse cara, vou calcular o centroide desse cara e vou calcular o centroide desse cara. Se não houver mais trocas de grupos, que nem aconteceu aqui, né? Tipo, ó, a hora que eu atualizei o centroide, todos os pontos continuaram pertencendo ao mesmo grupo, eu paro de atualizar o caminhos. Ok? Então essa vai ser a ideia do caminho. Tá? Para a gente ver na prática ele funcionando, então, a gente vai fazer este exercício. Vamos agora fazer um exercício sobre o caminhos. Tá? Já copiei o nosso conjunto de dados composto por 7 exemplos, tá? Que são esses losangos no nossa visualização. E esse maisinho aqui, tá? Representaria um centroide. Tá? Então, só para tornar um pouco mais claro, tá? Os valores dos pontos, eu vou pegar, vou gerar uma tabela com eles. Então, eu vou chamar aqui de conjunto. Nossa, eu tenho a linha para escrever, eu não sei porque que eu não uso, né? Vou chamar de conjunto de dados, tá? São dois atributos, tá? Um eixo e outro eixo aqui, então eu vou chamar de ATR1 mesmo e ATR2, tá? E a gente tem, são 7 exemplos, né? Então eu vou falar que tem o ID1, ID2, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7 e ID8. Tá, nossa tabelona aqui, certo? Um valor para cada. Tá, então aqui nós temos, eu vou chamar esse cara aqui como sendo o 1, tá? 1. Esse daqui como sendo exemplo 2 é 2, 3.
Esse carinha aqui é o 3, 1. Então, esse daqui vai ser o 3. Esse daqui vai ser o exemplo 4. 5, 4. Tá? Esse carinha aqui vai ser o 5. É o 5, 5. Esse carinha aqui vai ser o 6. Tá? É o 6, 7. Nossa, eu tenho 7 exemplos, né? Por que eu coloquei 8? 6, 7. Esse daqui vai ser o 8. E vai ser o 7, 5. Né? Então, na verdade, sei por que não tem esse carinha aqui. Tá? E aí nós temos aqui também os centroides, que também são pontos de dados. Né? Então, centroides, né? Também compostos por dois atributos. Então, ATR1 e o ATR2. Eu vou chamar de C1 e de C2. Aqui o centroide 1, vou chamar esse daqui de C1. Certo? 4 e 3. E aqui 7 e 4. Ok? E aí a gente tem que calcular, né, a distância de cada ponto para cada um dos centroides. Eu vou fazer para alguns, tá? Só que visualmente a gente já consegue determinar qual é o centroide mais próximo, né? Mas tem alguns pontos aqui que a gente está meio em dúvida, tá? Então, de qualquer forma, eu vou calcular para eles, considerando aqui, a gente vai utilizar a distância euclidiana certo? Bom, esse carinha aqui, esse 4 eu tô meio na dúvida, esse 5 aqui eu tô meio na dúvida também, tá? E eu vou calcular para o 6, tá? Vou calcular para esses carinha aqui por enquanto, tá? Que é o que eu tenho dúvidas, né? Mas eu teria que calcular para todos os outros pontos, mas a mecânica é a mesma, tá? Então, eu vou calcular aqui dist do exemplo 1 para, do exemplo 4, perdão, para o centroide 1. Deixa eu fazer direito aqui. No exemplo 4, para o centroide 1, vou calcular a dist do 4 para o centroide 2, vou calcular a dist do exemplo 5, centroide 1, a dist do exemplo 5, o centroide 2, a dist do exemplo 6 para o centroide 1, a dist do exemplo 6 para o centroide 2, tá? Igual, 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 igual. E aí vamos lá, do 4 para o 1, né? Então eu vou calcular a distância euclidiana do exemplo 4 para o centroide 1, tá? Então fica, ó, 5 menos 4 ao quadrado, 4 menos 3 ao quadrado. Então, 5 menos 4 ao quadrado mais... Opa! 4 menos 3 ao quadrado. Tudo isso na raiz, certo? Isso daqui é igual a 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, raiz de 2. Vou pegar a nossa calculadora. Nossa. 1,41. Agora vamos calcular ele para o 2, né? Então, fica 5 menos 7 mais 4 menos 4 quadrado, tá? Aqui dá 2, aqui dá 0, né? Então, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Portanto, o 4 está mais próximo, né, do C1,
Tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou ligar os caras com os seus centroides mais próximos, ó. Esse aqui está mais próximo do C1, certo? Bom, o distanciador agora do 5 para o C1, do 5 para o C2, tá? Então, ó, o 5 é 5 e 5, né? Então vai ficar 5 menos 4, 5 menos 3, tá? Para o C1, tudo isso ao quadrado na raiz, né? E depois 5 menos 7, 5 menos 4, essas diferenças ao quadrado e na raiz também. Então vamos lá. Então 5 menos 4 ao quadrado mais 5 menos 3 ao quadrado. Isso daqui dá 1 ao quadrado é 1, dá 2 ao quadrado dá 4, então aqui dá raiz de 5. Dois vírgula 24. E depois é 5 menos 7 ao quadrado mais 5 menos 4 ao quadrado. 5 menos 7, 5 menos 4. Aqui dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Aqui dá 1 ao quadrado dá 1, tá? Então também dá raiz de 5, tá? E aqui vai no empate, tá? Também deu 2,24, tá? E aí sorteia-se uma moeda aleatoriamente. Eu vou falar que ele vai pertencer a esse grupo aqui, tá? Chutei um random ali, ele pertence ao grupo. O 6, o 6 era esse carinha aqui, né? Pera aí, esse carinha aqui é o 7, né, meu filho? 7, 5. Vou fazer direito aqui. Sei que eu tô com 8 na cabeça hoje. E aí o 6, né? Ó, 6 é 6 menos 4 ao quadrado, 7 menos 3 ao quadrado, tudo isso na raiz, depois 6 menos 7 ao quadrado, 7 menos 4 ao quadrado, tudo isso na raiz. Então vamos lá. 6 menos 4 ao quadrado mais 7. Nossa. Menos 3 ao quadrado. Então nós temos 2, né? 2 ao quadrado, 4. Aqui nós temos 4 ao quadrado, 16. Então nós temos aqui raiz de 20. Quatro vírgula 47. Tá? E aí nós temos 6 menos 7 ao quadrado mais 7 menos 4 ao quadrado. Isso daqui dá 1 ao quadrado dá 1, tá? Daqui dá 3 ao quadrado dá 9, portanto aqui nós temos raiz de 10. Três vírgula 16. Portanto, esse cara aqui está mais perto desse do que desse, né? Então, eu vou atribuir esse cara aqui para cá e esse cara aqui para cá, certo? Beleza. E aí, o que vai acontecer, né? Eu tenho aqui, ó, então, vou fazer um círculozinho aqui, ó. Esse cara aqui é o grupo do C1, certo? Ou o grupo 1, né? O G1 que tem lá o C1. E esse cara aqui é o G2. Mas perceba que o centroide, ele não é o representante desse grupo de pontos que está formado. Eu preciso deslocar ele para agora ele ser o representante, uma vez que eu atribuí pontos ou seja, identifiquei que temos pontos mais próximos ao C2 e esses pontos aqui são mais próximos ao C1. Então eu preciso recalcular. O que é recalcular? Mover ele para a média dos pontos do grupo. Tá? E como que funciona isso daí? Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, esses carinhas aqui, tá?
eles pertencem ao C1 e esses carinhas aqui pertencem ao C2. Então, como que fica o vetor médio do C1, né? Então, é como se eu fizesse o seguinte, ó. Eu vou pegar todos aqueles vetores lá, 1, 2, 3, ó, tô pegando esse carinha aqui e jogando pra cá, e esse de baixo aqui jogando pra cá, tá? E assim por diante, tá? Vou somar todos esses caras, então a soma, ó, 1, 2, 3, isso daqui dá 6, isso daqui dá 11, tá? Aqui 4, 5, 9, tá? E vou pegar esse vetorzinho aqui, né, que é resultante aqui. Vou chamar fazendo a soma aqui, ó. Soma dos vetores. E agora eu vou dividir esse cara aqui pelo número de vetores que eu somei. No caso aqui são 4 vetores. Então eu vou dividir esse cara aqui por 4. Então fica 11 dividido por 4, 9 dividido por 4, tá? Então nós temos aqui 11 dividido por 4 é 2,75. E o 9 dividido por 4 é 2,25, né? Se não me engano. 9 dividido por 4, 2,25. Certo? Então esse é o meu C1, tá? Então esse C1, ele vai ser, ó, 2,75, então tá mais ou menos aqui, e 2,25 de altura. 2,25 tá mais ou menos aqui, ó. Ele vai mover pra cá, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pintar, na verdade é porque eu posso passar borracha, né? Tá? Então esse carinha aqui, o C1, e eu vou pintar ele de branco. Ele veio pra cá. Então, vou tinha uma caneta mais grossa aqui, beleza. Tá. Então agora esse cara aqui, esse cara aqui é o C1, certo? Faz sentido, na média dos pontos dos grupos. Como eu tenho mais elementos um pouquinho mais pra cá, ele tá puxadinho um pouquinho mais pra cá, tá? E aqui em cima, né, nós vamos fazer a mesma coisa para o C2. Então, o meu C2, vamos fazer mais bonitinho dessa vez. Para calcular o C2, eu vou pegar todos os vetores que estão mais próximos dele, né? Então é o 5, 5, 6, 7, 7, 5. Vou tirar a soma deles, né? Isso daqui dá 11, 18, 12, 17. Então isso gera esse vetor. E eu tenho 3 vetores, né? Então dividido por 3. Vamos fazer as continhas. 18 dividido por 3 dá 6, né? 18 barra 3. Então 6. Certo? E os 17 barra 3 é 5,67. Tá? Então vamos... deixa eu já aproveitar e já apagar essas linhazinhas aqui. Tá? Vamos ver, ó, 6. Então nesse eixo ele vai parar mais ou menos aqui. E 5,67. O 5 tá aqui, tá? O 67 deve estar mais ou menos aqui, ó. Então ele vai parar, ele vem parar pra cá, tá? Então eu vou apagar ele. Esse daqui é o novo C2. Certo? E aqui, deixa eu pegar o pena aqui. Por que eu tô apagando esse cara, bicho? Achei que fosse um pouquinho mais grossinha a caneta, mas não é não.
Tudo bem? Essa daqui também não. Só muda a ponta mesmo, né? Que beleza, que beleza. Vamos na nossa canetinha mesmo. Ok, pessoal. Então, agora... Deixa eu apagar. Oh, que não. Certo? Temos os nossos novos centroids, tá ok? Então, essa seria uma primeira rodada aqui no nosso algoritmo, tá? Só que, será que acabou o algoritmo? Vou fazer o seguinte, ó, vou apagar tudo isso. Pegar todas as nossas continhas. Tá? Vou apagar essas nossas delimitações de grupo. Aqui já está meio cagado mesmo, então mas eu refaço. Que eu caguei, né? Nossa senhora. Deixa eu soltar o mouse. Eu realmente sou um animal. Apagar aqui. Deixa eu refazer a caquinha aqui do branquinho. Beleza. Tá? Então nós temos essa situação de agrupamento nesse momento. E aí, de novo, tá? Eu vou ter que calcular e vou verificar se ninguém vai mudar de grupo, tá? Então, atribuir todo mundo, ó, calcular quem que é o centroide mais próximo desse daqui. Bom, visualmente a gente já sabe que é o C1, né? Então eu vou perder meu tempo calculando. Aqui é esse e esse cara aqui, certo? Esse daqui está mais perto desse, esse está mais perto desse, esse está mais perto desse. Lembrando que para cada um eu calculei para esse, para esse. E esse 4 aqui eu tô meio na dúvida agora, né? Ele pertenceu ao C1, tá? Agora eu não sei a qual que ele pertence, então eu vou calcular lá, ó, o dist. Tá? Do exemplo 4 para o C1 e a distância do exemplo 4 para o C2. E aí, vamos lá. Sua besta, eu esqueci de armazenar os novos centroids aqui, né? Então, pera aí. Qual que era o 5,67, né? Então, esse daqui é 5,67. Esse daqui, o 2 é 6, né? Tinha dado 6, isso. 6. Esse cara aqui era 2,5, 2,75, né? Se eu não me engano. 2,5, 2,75. Não, 2,25, né? E 25. Vamos lá. Aqui vai dar do 4, né? É 5 para 2,5, 4 para 2,25, né? Então fica 5 menos 2,5 ao quadrado, mais 4 menos 2,25 ao quadrado. Tá? E o de baixo, vou deixar pronto de baixo. 5 menos 6 ao quadrado, mais 4 menos 5,67 ao quadrado. Aqui vai ser difícil fazer direto, então vamos lá. 2,5 ao quadrado é 6,25. Então, 6,25 mais, aí temos 4 menos 2,25 ao quadrado, 3,06, tá? Opa. E agora vamos aproveitar, mais 6,25, 9,31 na raiz, isso é igual a 3,05. Então,
Tá? E aqui embaixo nós temos 1 ao quadrado, né? 1 mais 4 menos 5,67 ao quadrado, 2,79. E vamos lá. 1 mais 2,79. Tudo isso na raiz. Isso dá 1,95, certo? 1,95, tá? Então agora o 4, ele tá mais antes, que estava próximo do centroide 1, né? Que ele estava mais ou menos aqui embaixo. Com o deslocamento do centroide, o 4 agora está mais próximo do centroide 2, do grupo 2, tá? Então agora a gente tem este grupinho aqui e esse grupinho aqui, tá? Só que agora a gente vai fazer vai recalcular os centroides, tá? Como eu ocupei espaço demais aqui, eu vou apagar. E vamos agora recalcular o centroide 1. Quem que pertence ao grupo 1 dado pelo centroide 1 agora é o 1, o 2 e o 3, né? Então é o 1, 2, 3, 3, 1, tá? Isso daqui é a soma, né, das 6 e das 5 dividido por 3. Isso daqui dá 2. Um vírgula 67, tá? Então agora vamos mover o bichão, tá? Tentar manter ele aqui, tá? 2, então dá aqui 1,67, dá mais ou menos aqui, né? Então acho que um pouquinho mais para baixo. Sete, agora um pouquinho mais para cima. Tá? E agora nós temos aqui o nosso novo C1. Tá? E agora, vou fazer a mesma coisa aqui para o C2. Acho que eu posso apagar, né? Vamos ver para onde ele vai parar. Vou calcular o C2. Né? Ele é composto por esta galerinha aqui. Opa. Então, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 5. Tá? Então, dá 10, 16, 23. Tá? Que dá 9, 16, 21. Por 4. Então vamos ver qual é o resultado. – 23 dividido por 4, 5,75. E 21 dividido por 4, 5,25. Tá? Então, vou apagar esse cara aqui. – 5,75 dá mais ou menos aqui, né? Aqui, e 5,25. Se o 5 tá aqui, o 25 vai dar mais ou menos aqui. Tá? Então temos aqui o C2. Tá? Eu vou apagar só esses limites aqui só para facilitar um pouco a nossa visualização agora.
E eu vou aproveitar também, vou atualizar essa minha tabelinha aqui com os novos valores, antes que eu esqueça. Tá, então temos aqui o 2, o 1,67, aqui o 5,75 e aqui o 5,25, ok? E agora, né, se a gente fosse pegar todo mundo, calcular a distância para ver qual é o centroide mais próximo, né, os centroides mais próximos de todos os exemplos continuariam os mesmos, né? Então o 1 ainda continua mais próximo do C1, assim como foi na interação anterior, o 2 mais próximo do C1, o 3 né, mais próximo do C1, assim como essa galera mais de cima, né, o 4 ainda continua mais próximo do C2, o 5 do C2, o 6 do C2, o 7 do C2, e assim por diante. Então não tive troca de grupos, tá? Se eu não tive troca de qual é o centroide mais próximo, eu não tive troca de grupos também, certo? De elementos pertencentes a grupos diferentes. Então, neste momento, eu posso parar o meu algoritmo caminhos e agora eu vou ter esses grupinhos de pontos aqui. Tá? Nossa senhora, vou ter esse grupinho de ponto aqui e esse grupinho de pontos aqui. Beleza? Faz sentido, né? Eles estão mais próximos, tá? Entre si. Então, os objetos desse grupo estão mais próximos entre si do que os objetos dos outros grupos, que por sua consequência, dentro desse grupo eles estão mais próximos entre si do que os objetos desse grupo. Tá? E perceba que iterativamente, né, se vocês voltarem ao vídeo, vocês vão vendo que a cada iteração do algoritmo, os pontos dos grupos foram ficando mais próximos do seu centroide. Então perceba que lá para a primeira iteração, né, eu tinha um 4 pertencente ao centroide 1, toda essa galerinha pertencia ao centroide 1, e olha a distância que dava para esse cara. Perceba que agora, nessa última situação, né, a galera desse grupo está muito mais próxima do seu centroide e desse grupo está muito mais próximo do centroide. Se você fizer o somatório, né, a diferença das distâncias ao quadrado, que é a soma dos erros quadráticos, o sec, tá? Nessa última situação, a gente vai ter uma soma de erros quadráticos muito menor que na primeira situação. Tá? Então, iterativamente, a gente foi diminuindo o erro quadrático. Tá, ok? Então, é isso, pessoal, e até a próxima, ou o próximo algoritmo, que é o K-Medoides. Aqui, tá ok? Então, só